Bom Bom dia. dia. Bom dia. Bom dia. Pessoal, então assim, que bom estar com vocês aqui. O Ricardo hoje teve um problema, tá? O professor Ricardo, na verdade não foi ele que teve um problema, tá? Teve um professor do outro curso que está com um problema e ele teve que substituí-lo. Aí eu falei, não, agora o pessoal vai ter que me aguentar, que hoje vai ser comigo. Ai. Então, assim, a gente vai... Vamos que vamos no nosso corre-corre, vamos lá fazendo a nossa... fazendo as coisas dar certo, né? O importante é não desistir, nunca. Isso é importante. Tá bom? Vamos começar, então, nosso encontro de hoje. Vamos à presença de Deus, vamos aproveitar também e interceder pela Rose. Vamos lá. Senhor Deus Pai, nós te pedimos, Senhor, que Tu estejas conosco, Senhor, durante esse tempo que a gente vai passar junto, estudando a Tua Palavra, aprendendo mais e mais de Ti. Senhor Deus, a gente implora que Tu estejas abençoando cada um, Senhor, de nós que estamos aqui na Tua presença, que Tu nos abrace o coração, que Tu nos dê, Senhor, a sentir cada vez mais e mais da Tua presença. De uma maneira toda especial e carinhosa, a gente quer Te pedir, Senhor, que a Tua filha, Rose, te sinta de maneira especial hoje. Que ela possa, Senhor, sentir em Ti a palavra de Isaías 40, que fala que aqueles que esperam em Ti, Senhor, voam como águias, que não se cansam, Senhor, porque a força que vem de Ti nos faz voar cada vez mais alto. Senhor, que seja assim, no nome de Jesus. Amém. Gente, vamos que vamos. Então, assim, primeiramente, como o pessoal fala, tá tudo bem, foi uma boa semana. Legal. Eu tô falando para vocês de Fortaleza, então assim, hoje eu tô fora de São Paulo. Aqui tá frio, deve estar uns 31 graus aqui, deu uma esfriada hoje. Então assim, coisa básica, né? Então, mas vamos ver, a gente aguenta aqui. Então assim, se vocês sentirem um barulho, é o vento, porque não tem como não ficar sem vento aqui. Então, então que bom. E gente, assim, a gente chegou à nossa 10ª aula de 12. Então, essa é a nossa antepenúltima aula. A gente tem mais 2 aulas, uma delas sobre epístolas gerais e depois sobre Apocalipse, e a gente encerra esse ciclo. Aí a gente dá uma suspendida e a gente retoma isso no próximo ano, tá? Depois de um período de replanejamento aí de algumas coisas. As sugestões de vocês são super bem-vindas. Então, assim, se você quer dar alguma dica, fazer alguma observação, alguma sugestão de melhoria, alguma crítica, alguma coisa que a gente precisa repensar, melhorar, fantástico. Por favor, faz chegar a gente a tua palavra, que é super boa para a gente, tá? E, enquanto isso, nós vamos que vamos, né? Vamos conversar um pouquinho, então, sobre essa parte aqui de epístolas paulinas, né? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar. Nós chegamos, eu acho que esse troço aqui pode se escolher. Pode. Então vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre, a gente estudou sobre basicamente duas epístolas, né? Timóteo e Tito, né? 2 grandes escritores, né? São 2 de Timóteo e 1 de Tito. E na videoaula a gente falou um pouquinho sobre qual a importância desses 2 grandes líderes da igreja, né, e como eles eram importantes, né, Timóteo como pastor da igreja de Éfeso, e era uma pessoa com toda certeza que tinha muitas qualidades, e Tito como bispo, né, como pastor dos pastores que cuidavam da região da ilha de Creta. Então, assim, esses 2 têm muito a colaborar para a gente. De uma maneira especial, eu queria dar um foco em Timóteo, né? Timóteo, a gente vê claramente qual foi o objetivo. Quando Paulo escreveu a Timóteo, ele estava claramente dizendo, olha que esse trecho que tem aqui em 1 Timóteo 1:3, ele fala, partindo eu para Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem falsas doutrinas, e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo dessa instrução é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência
e de uma fé sincera. Então, assim, o grande motivo de Paulo ter pedido para que Timóteo ficasse em Éfeso foi para combater as heresias, as falsas doutrinas. E a gente viu no curso também, eu dei algumas ideias de quais eram as principais, mas eu vou dar alguns focos aqui, tá? As grandes e piores heresias que haviam no primeiro século tinham a ver com, principalmente, judaizantes, que era aquele grupo de pessoas, tinham várias heresias, mas os judaizantes, de uma maneira geral, eles achavam que as pessoas tinham que ser judeus antes para se tornar cristão. Então, assim, ela tinha que seguir todo o princípio da lei mosaica e também da lei sacerdotal. Então, tinham todas aquelas leis paralelas e tudo mais que a gente estudou lá na primeira aula, quando a gente deu o contexto religioso. Eles queriam que todo mundo seguisse aquilo para se tornar um cristão, inclusive passando por cerimônias de circuncisão e por aí vai. Do outro lado, né, do lado grego, vamos chamar assim, tinham os gnósticos. Os gnósticos, eles eram uma doutrina grega que entrou na igreja no primeiro século, muito grande, porque muitos gnósticos se converteram ao cristianismo. Só que eles, em vez de abandonarem a maneira de pensar e se deixarem transformar, eles quiseram trazer para dentro do cristianismo algumas ideias deles. Entre essas, principalmente a ideia de ascetismo, ou seja, de uma espécie de vamos fechar o cristianismo só para algumas pessoas. Então, eles faziam uma coisa que era chamada de esoterismo. O que significa esotérico? Significa que só quem tem o conhecimento é quem está dentro. Quem está fora não pode ter esse conhecimento. Tá? O contrário seria o exotérico. Né? O cristianismo é exotérico, não, ele não é esotérico. Jesus veio e dá o ensino dele livre e de maneira simples para quem quiser. E os grandes representantes disso, de acordo até com a própria carta de Timóteo, né, Paulo vai falar para eles sobre Emineu e Alexandre. Quais eram as características de toda a heresia de uma maneira geral? E é interessante para nós, para a gente aprender as heresias do século XXI também. Eles quebravam a lei. E quebravam a lei de que sentido? A lei do amor, acima de tudo, a lei que Jesus colocou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eles eram rebeldes, eles se revoltavam de maneira extremamente agressiva em relação à autoridade, eles não se submetiam à autoridade, eles queriam ser autoridade que se danasse o avião, era essa a ideia. Eles eram irreverentes, ou seja, eles não tinham respeito. Eles não respeitavam quem pensava diferente deles, e da maneira como a doutrina vinha sendo explicada pelos apóstolos. Eles não eram piedosos, ou seja, eles não tinham um coração puro, eles não buscavam a santidade, eles queriam realmente que houvesse alguns mitos, algumas rituais que, uma vez seguidos, tornavam você cristãos. E eles eram profanos, eles falavam contra Deus, e eles acabam pregando alguma coisa que era paralela. Isso, de uma maneira geral, a gente pode identificar um monte de gente que faz, hoje em dia, a mesma coisa, mesmo se dizendo cristão. Eu coloquei isso aqui para a gente comparar com Tito, né, quando ele fala que a gente tem um monte de motivações. E quando Tito, vai dizer, ele vai falar para a gente o quê? Que a gente tem que viver uma vida pela esperança da vida eterna, ou seja, o propósito da vida eterna, dizer que a gente é justificado, ou seja, a gente é feito filhos pela fé que nós temos, né? Não foi pelo aquilo que a gente tenha de bom, nem foi por aquilo que a gente tenha de feito de legal, bacana, não sei o quê, mas a gente foi salvo pela generosidade do nosso Deus, pelo amor do nosso Deus, através da bondade manifesta dele. Uma coisa interessante, gente, é que a gente, muitas e muitas vezes, apesar de saber, a gente não age assim. Em vez da gente entender que a gente é filho adotado por Deus, a gente é filho, a gente foi feito filho por Deus, né, para a gente poder pautar a nossa ação desse jeito. Em vez disso, a gente pauta a nossa ação através daquilo que a gente faz. Eu sou tão bonzinho, eu sou tão legal, eu sou tão bacana, e isso é uma tentativa de constranger Deus, gente. Isso é uma coisa que a gente tem que evitar sempre. Todas as vezes que você conseguir
pensar assim, Senhor, mas eu fiz jejum, tá, essa semana, então, por favor, eu vou me livrar da minha infecção. Não, é o contrário. É assim, Senhor, eu quero fazer jejum para Ti, para que me coloque mais perto de Ti. Ponto. Não quero outra intenção. Eu não faço isso querendo ter alguma coisa, ter uma contrapartida. O Evangelho não é meritocrático. No seu trabalho, você é meritocrático. Se você for um bom funcionário, você vai ganhar um bônus, você vai atingir meta, você vai receber um salário adicional, e por aí vai. Você vai ser promovido. Agora, no Evangelho é assim, todo mundo já foi salvo pela graça de Deus, porque ninguém merece, ninguém tem mérito para isso. E para isso é essencial a gente ter experiência. Eu fiz uma pergunta, diz assim, você tem tido experiências reais com Deus na sua vida? Deus é real para você ou ele é só um conceito? Fala um pouquinho para a gente, compartilha um pouquinho como é que tem sido a tua experiência com Deus. E eu vou apontar voluntário daqui a pouco, tá? Então, vai lá, Suzy. O que você acha? Como é que tem sido a sua experiência com Deus? Eu vi que você queria levantar a mão, você pensou em levantar a mão, mas não queria, estava constrangida, então vou te perguntar. Agora abre o microfone, senão ninguém vai te ouvir. Agora sim. Olha, é o seguinte, essa coisa me deixou meditar bastante, viu? Bom. Porque vou compartilhar com vocês, mas eu vou falar rapidamente, concisamente. Eu tenho um processo, toda vez que você faz uma pergunta, e eu tenho aprendido muito com esse grupo. Eu tenho um processo seguinte: quando você faz a pergunta, eu vou lá para a estante. Eu tenho essa estante aqui do escritório e tenho uma no corredor. Então, primeira coisa, eu vou para a estante. Aí, essa vez, como teve eu não tenho estado muito bem de saúde, e isso tem me feito refletir a respeito dessas experiências, foi o que você acabou de falar. Então, eu vou para a estante e fico vendo. Bom, essa pergunta, em que livro que eu posso buscar? Olha, em que livro eu posso buscar? Parará, 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 parará. Essa vez eu parei, eu falei assim, espera um pouquinho, não seria o contrário? O processo não seria o contrário? Não seria primeiro eu fazer assim um movimento introspectivo e ver o que Deus já fez na minha vida, o que a palavra de Deus já fez na minha vida, qual a experiência, porque a experiência é isso. A experiência com Deus, ao meu ver, é isso. O que eu já absorvi da palavra dele, que eu possa medir. Então, aí, foi difícil, viu? Foi muito difícil, porque aí eu tive que olhar para mim e ver. Bom, o que eu já li, aí aquela eu falei, mas eu não posso olhar em nada, mas tem que ser para mim mesmo, que eu tenho que olhar, mesmo eu tenho que olhar para a Suzete, para o coração, para ver o que já foi limpo aqui. Então, eu vi daí eu comecei a lembrar dos homens da Bíblia que tiveram as experiências, e todo mundo que eu lembrava, eu vi o que me veio à mente, né? A começar pelos grandes homens, são vários, que a experiência vinha da oração. Toda a experiência que os grandes homens da Bíblia tinham foi através da oração. Então, o que ficou disso? Respondendo que eu tenho que aumentar a minha experiência com Deus, eu tenho que orar mais. Orar mais. Agora, eu quero inverter a pergunta. Eu não quero saber o que você tem que fazer para ter. Eu quero saber como tem sido a sua relação com Deus. Então, tem sido da seguinte forma. Eu tenho, nos meus momentos de dor, que eu tenho vivido momentos de dor física.
tá? Então, eu tenho olhado para Deus e sentindo, eu me emociono, sabe? Desculpe. Nos meus momentos de dor, eu olho para Ele e falo, Senhor, acalma esta dor. Eu sinto a presença dEle. Isso é uma coisa que não dá para explicar. Como você sente? Eu, no momento de dor, as crises que eu tenho é dor física, é uma dor neurológica, é uma neuropatia. Eu sinto dor, a dor é forte. Eu sinto que ele está do meu lado. Mas a dor não passa. E eu peço para ele, Senhor, tira a dor, mas a dor continua. Mas a experiência fica assim. Depois que a dor passa, vem aquele ranço. Por que ele não tira a dor? É isso que você falou. Então, eu sinto que, nesse momento, falta eu perceber, né, quem ele é. Falta, assim, o agradecimento. Senhor, obrigada. É isso. Tá, legal, legal. Que bom. Eu queria só dar um highlight na experiência da Suzy, que eu acho que vale para todo mundo. A gente tem a mania de pensar de que Deus está presente na gente nos extremos. Então, quando você está no extremo de dor, você busca Deus. Quando você está no extremo de alegria, você busca Deus. Ah, que Deus de bênção, tá. E a gente, muitas e muitas vezes, a gente esquece de buscar Deus no momento da estabilidade. Isso é importante entender. Nosso Deus é um Deus pessoal. A Bíblia diz pra gente, em Isaías, que ele tem o seu nome, escrito na palma da mão dele. Assim, sabe quando você está em algum lugar, assim, que alguém te fala assim, pô, anota meu número aí, e você fala assim, não tem onde anotar, você pega a caneta e anota onde? Na palma da mão. Porque é o lugar mais importante que você vai ler e vai olhar. A Bíblia diz que Deus tem o seu nome anotado na palma da mão dele. Ele lembra de quem é você, não assim, ó, pessoal que mora aí em São Paulo. Não. Ele conhece o nome de cada um de nós. Ele sabe a dor e o sofrimento que cada um de nós tem. Ele sabe a alegria que cada um de nós tem. E ele sabe também da maneira como ele tem abençoado a sua vida. Então, assim, é só uma questão para... Eu estou devolvendo para vocês refletirem, para todos nós refletirmos. Experiência com Deus pessoal tem que ser concreta e baseada no relacionamento, no conversar, no falar, no se expressar, no trocar informações, né? Trocar minha subjetividade, tocar a subjetividade do outro. Isso é uma coisa super, hiper legal. Obrigado, Suzy, obrigado mesmo. Foi muito legal a tua experiência. Jéssica, você quer falar? Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. A gente não abriu a câmera porque hoje a gente não tá em São Paulo também, a gente tá na casa da minha avó aqui na praia. Olha só. Enfim, eu ia falar sobre a experiência com Deus, que durante esse pouco tempo, que eu posso dizer é que essa experiência, ela vai, como a Suzy falou, ela vai se aprofundando quando a gente tá em momentos de oração, né? Então, parece que quanto mais a gente se aproxima de... Desculpa o barulho, vocês estão ouvindo um barulho horroroso? Não. Peraí. Não estamos ouvindo barulho, pode ficar à vontade. Então, e o que eu estava dizendo era o seguinte, a experiência que eu falo com Deus através da oração, né, a gente vai sentindo, então, as que eu tive recentemente, Deus, ele fala muito comigo através de sonhos, e também Deus, ele fala conosco através do silêncio, né. Hoje eu vivo um momento de silêncio, eu tô até questionando, pai, faz um tempo que eu não sinto aquelas respostas de oração, sabe, que muitas vezes a gente ora, e não tem, mas Deus também trabalha no silêncio. Eu estava refletindo esses dias que muitas vezes a gente passa por momentos de dores de todos os tipos, né, tipo, pode ser física, como a Suzy tem passado, ou momentos de luto, enfim. E Deus, ele trabalha através de propósitos. Eu falo que nenhuma palavra do Senhor volta vazia, sabe? Então, todo momento de dor, Deus, todo momento que você vê a cura que Jesus fazia
nos evangelhos, ele não só curava, ele transformava a vida daquela pessoa. A pessoa Sim. passava por uma transformação. Então, o que eu tenho acreditado muito é que nessa experiência com Deus, que todo momento que eu estiver passando por alguma luta, eu tenho certeza que eu vou sair dali mais forte e mais fortalecida e transformada, sabe? E se ainda não passou, é porque Deus ainda está trabalhando. Então, é só um exemplo do que eu quis dizer da minha experiência com Deus. Uhum. Super. Uma coisa, Jéssica, que eu queria convidar todo mundo a experimentar. Um dia, experimenta isso. Experimenta o silêncio de Deus, é muito interessante. O silêncio que você quis dizer era nesse vale, mas eu quero pensar no silêncio de maneira diferente. Os primeiros pais da igreja, né, os pais apostólicos da igreja, eles escreveram muitos livros sobre meditação e silêncio, né? Na verdade, contemplação da presença de Deus e silêncio. E assim, por exemplo, Eusébio de Cesareia, né, ele tem uns livros fantásticos, inclusive sobre casamento, que é muito legal, e ele escreveu isso. Eusébio de Cesareia morreu no ano 120, né, da nossa era, então assim, era bem perto, ele chegou a conhecer os discípulos de Jesus, né? Não conviveu com Jesus, mas sim. E eles falam muito sobre estar em silêncio diante de Deus, e eles tinham até uma técnica. Eles iam para o deserto, iam para um monte, iam para algum lugar ermo. Eles pegavam um salmo, liam um salmo, não é estudar o salmo, tá? Liam um salmo, oravam aquele salmo para Deus, porque essa é a ideia, usar como oração e não como objeto de estudo. Essa aqui no grego, no hebraico. Não. Eles olhavam assim, contemplavam a presença de Deus e ficavam em silêncio, esperando Deus falar. E essa experiência era angustiante no começo, porque você não ouve nada. É estranho, porque a gente não ouve absolutamente nada. E de repente, aquilo começa a fazer sentido. Porque você continua em adoração e Deus começa a falar com você de maneira muito clara. Fala do jeito que ele bem quiser, mas assim, com toda certeza ele fala sobre o ambiente que está do teu lado e você começa a se sentir abraçado por Deus. Essa é uma experiência maravilhosa, gente. Eu adoro fazer isso. Quando eu estou saindo, assim, eu tenho oportunidade, estou na praia, adoro praia, eu sento num canto e fico só olhando, ouvindo o barulho do mar e recitando um salmo na cabeça. É fantástico. É uma experiência muito boa. Volto a dizer para vocês, gente, Deus é vivo. Ele não é um conceito, ele não é uma energia. Ele não quer se relacionar com você de maneira acadêmica, teológica. Ele quer se relacionar com você como pessoa. Você pode chegar para Deus e dizer, como a Suzy falou, estou revoltado, Senhor, por que você não tirou a minha dor? Você tem o direito de ter esse tipo de questionamento. E você vai sentir que Deus, aos poucos, vai te mostrando como Ele está te fortalecendo, como Ele está cuidando de você. Ele vai te responder e, sabe, e vai te falar. É importante você entender como é essa dinâmica. Eu me relaciono com Deus como eu me relaciono com meu pai, com minha mãe, como alguém que eu gosto. Essa é a relação, não é uma relação formal. Você não chega para assim, né? Você não chega, quando você era jovem, você não chegava assim, Senhor Deus, pro seu pai, né? Você dizia assim, Senhor pai, eu gostaria que você me emprestasse a chave do carro porque eu quero sair com a minha garota pro cinema. Amém. Sabe? Você não faz isso. Então por que com Deus você é tão formal? Porque a gente confunde respeito com o distanciamento. E Deus não quer ser distante. Ele quer lhe abraçar, ele quer estar com você. E isso é importante de entender quando a gente estuda. A Suzy falou uma coisa interessante. Quando a gente estuda os homens da Bíblia, quando a gente estuda as mulheres da Bíblia, quando a gente estuda quem teve relacionamento com Deus, você vê quase sempre a oração. E oração significa conversa. Falar com Deus. E você sabe que uma coisa interessante, aí você olha para Deus e fala assim, gente, quando você se relaciona com uma pessoa, né, aqui que você vê as pessoas, você reconhece, essa é assim, eu sou igual, eu sou diferente. Agora, quando você se relaciona com Deus, você não entende como você pode se relacionar com uma pessoa, ela fala com você, e ela é
tão diferente, ela é tão mais que você, ela é tão tudo e você é tão nada. E como é que pode se dar um relacionamento tão, sabe, tão diferenciado? Sim. É uma coisa assim, é sobrenatural. Como é que uma coisa tão pequenininha se relaciona com uma coisa tão grande, Sim. tão magnífica, e por isso é que dá vontade, aquele anseio, aquele anelo de conhecer mais Sim. de Deus, né? É isso aí. É esse relacionamento com Deus é que faz realmente a gente, como chamar, a gente experimentar o Deus verdadeiro. O que é Pai de amor? O que é Pai nosso que estás no céu? O que é isso? O que significa isso? Não é um ser distante, mas é alguém que está do teu lado, que está com você. O Espírito Santo de Deus habita em você. Isso é um privilégio. Você é templo do Espírito Santo. Né? 1 Coríntios 3, lá no 16 e 17, fala que nós somos templos de Deus. E o Espírito de Deus habita em nós. E se ele habita em nós, então ninguém vai tirar isso. Não importa, Rose, se você está num quarto de hospital. Deus está habitando em você. Tá? E é muito engraçado que quando você usa um pito desse aí, ele vai até a sua horta, pertinho do seu coração. E mesmo se ele não consegue chegar nem perto de Deus. É interessante a gente desenvolver um relacionamento legal com esse Deus maravilhoso nesse sentido. O Senhor Deus é pessoa. Tá? Então, e aí na hora que você pensar nisso, você vai ver que muitas heresias vão cair por terra. Porque todas as vezes que alguém lhe disser que você tem que fazer alguma coisa, você fala assim, mas meu Deus, é pessoal. Eu fui salvo pelo favor dele e não meu. E aí o que acontece, daí em diante, o legalismo cai por terra, aí as heresias gnósticas caem por terra, e isso aí vai. Mas é importante a gente ver, e já que a gente estava falando de um exemplo, né? É bom a gente ter também outros exemplos. Alguém mais quer compartilhar a sua experiência de como tem sido a sua experiência com Deus? Eu queria falar da minha experiência, né? Como você colocou, a minha experiência não é assim muito extremo, apesar que em alguns momentos isso também ocorre, né? Mas a minha experiência com Deus, ela é assim, ela é diária, ela é por hora, por minuto, desde o momento que eu me levanto, sabe? Já me levanto agradecendo a Deus pela noite de sono que eu tive, pelo dia que eu vou ter, não sei se vai ser bom, se vai ser ruim, né? Mas eu sempre espero o melhor, mesmo que venha o pior. Eu estou aqui no hospital, mas eu entrei com uma possibilidade de câncer, né? Eu fui transferida para cá com uma possibilidade de câncer. E eu participo dos pequenos grupos do pastor Gustavo, de quarta-feira, né? E nós temos uma irmã que é professora, ela chama Cida. E ela também passou por isso, né? A possibilidade de ter um tumor no rim, né? E ela me deu um testemunho assim que eu trouxe para minha vida também, né? Falei assim, seja o que for, Deus está comigo. Pode ser uma coisa ruim, pode ser uma coisa boa, mas Deus está comigo. Uhum. Então, eu tenho, assim, independente disso, assim, elevado o meu dia a dia, bem assim, um bate-papo, né, com o meu Deus pessoal, né? As coisas que acontecem ao meu lado e que às vezes eu não entendo, né? Por exemplo, o acidente dessa cantora que morreu com 26 anos e deixou um filhinho, né? Que Deus tinha, qual o propósito, né, que Deus tinha na vida dessa moça, como que isso impacta na vida das outras pessoas, sabe, assim, uma senhora que acabou falecendo aqui do meu lado, que não tinha câncer e estava com uma sentença de morte, não tinha como ser curada. Então, assim,
todas essas coisas que acontecem, eu acabo assim refletindo e pedindo a Deus assim que me ensine, que me mostre, né? Assim, que me fortaleça nas coisas que acontecem ao meu redor, né? Não para que o mundo me ganhe, né? E eu me revolte contra Deus. Não, mas para que eu possa assim, ter um pouco mais de discernimento, né? Que eu possa ter mais comunhão com a igreja e com os irmãos, para que eu possa aprender a palavra e me fortalecer. Mas eu vivo num bate-papo diário com Deus. Até assim, eu perdi minha chave, assim, oh meu Deus, onde é que será que eu coloquei minha chave? Me ajuda, porque eu preciso sair. Ou sabe, olha, minha boca está doendo demais, me ajuda. E um outro testemunho que eu quero dar aqui também, uma vez eu fui para a praia, né, que a minha irmã tem uma casa na praia, e eu me afoguei. E eu, assim, eu tentava me levantar e eu não conseguia do mar, e a única coisa que me veio à cabeça foi pedir para Deus me tirar de lá. E eu falei, Deus, me tira daqui. E quando eu acordei, eu estava dentro de um helicóptero e as pessoas estavam me levando para o hospital. Então, assim, esse é a minha experiência com Deus, é o meu Deus, assim, diário, né? Que eu também estou procurando, como fala, aprender a estudá-lo, né? Eu comprei uma Bíblia de estudo, o pastor Gustavo tem dado umas dicas, eu estou lendo uns livros, então, assim, eu estou procurando o meu crescimento espiritual. Mas Deus está sempre comigo, todos os dias, todas as horas, em tudo aquilo que eu faço, eu tento honrá-lo e glorificá-lo em tudo. É isso. Que legal. Obrigado por ter compartilhado, Rose. O Deus cotidiano é esse Deus com toda certeza que faz sentido. Antes de passar a palavra gráfica, deixa eu ler a mensagem que a Andressa colocou no chat aqui. E ele fala assim, bom dia pessoal, hoje quase não consegui entrar e o microfone não está liberando de novo. Mas a minha experiência com Deus vem sendo maravilhosa, me acalenta, me edifica, me ensina, me direciona, puxa a minha orelha e tudo. Que bom, né, gente? Todos os dias, quando acordo e quando vou dormir, agradeço por tudo que tenho, por tudo que está por vir e por tudo que sou. Isso quando Ele não fala comigo durante o dia. Orar faz com que eu me aproxime de Deus, faz entender os porquês do mundo e da minha própria vida, mesmo quando são incompreensíveis ou doloridas. Esse mês fará 1 ano que meu pai faleceu de Covid, e a presença do Senhor foi a maior força por essa perda, quando até meu noivo achou que a minha fé falharia. Peço a Deus todos os dias que tire de mim agora um sentimento fatalista que ficou, de que vou perder alguém a qualquer momento. Aí bate aquela ansiedade. Não está sendo fácil, mas tendo Deus, vou superar, eu creio. Amém. Amém, Andressa. Isso com toda certeza. A tua experiência é muito forte, é muito gostosa de ver você caminhando com Deus. Uma coisa que é uma dica para que todo mundo aqui pretende morrer um dia, né? Eu espero que alguém aí, tudo bem, né? Tudo bem, tá certo, todo mundo pretende. Uma coisa que é importante, super importante de se saber, é que quando você chegar pertinho da morte, quando a morte sentar na tua cama do teu lado, assim, olhar para você e falar, ó, tá na tua hora. Quando a gente tem um coração tranquilo e resolvido, ou seja, você não deixou aquelas pendências chatas na tua vida, é tão mais fácil você pegar na mão dela e dizer, vamos junto, eu quero encontrar meu Senhor. E é muito mais simples isso do que quando a gente é uma pessoa que é rancorosa, que deixa muitos aspectos sem perdão, principalmente. Então, eu queria aproveitar a palavra da Andressa, que falou de uma forma tão serena de ter perdido o pai, mas entende a ação de Deus nesse momento. E incentivar todo mundo, gente, está na hora da gente começar a revisar a nossa vida, colocar a nossa vida em dia com o nosso Deus, com o nosso próximo. E quando vem e nos assola esse sentimento, assim, Andressa, eu sei disso. A morte é a nossa inimiga e ela nos angustia. Todos nós, sem exceção. Cada um de nós se sente despreparado. Mas, acima de tudo, deposita a sua confiança, como você está falando, né? Você deu testemunho.
cada vez mais no Senhor. Isso vai fazer toda a diferença, pode ter certeza. Vamos lá. Pode abrir o microfone. Bom, eu compartilhar uma coisa rapidamente aqui também, até contando um pouco de ontem mesmo, né? Eu também tenho essa questão que a Rosê falou de que eu vejo Deus fazendo as coisas pequenas também, assim, eu vejo Deus nas coisas pequenas também do dia a dia, né? Às vezes vai parar no hospital, não tem vaga, não sei o que, você encontra vaga no melhor lugar possível, diferente. Não tem outra explicação. Eu vejo que Deus está olhando, mesmo quando você, às vezes, não está nem assim, ó, Senhor, me abre uma vaga, não. Você está naquele momento que você precisa e acontece. E ontem, eu sempre também oro nas coisas grandes, né? A gente se preocupa nas coisas grandes, pedir direção de Deus, orientação, a gente faz isso aqui em casa, em família e tudo. Mas ontem, por exemplo, eu fui tocar no culto das mulheres lá, e fazia bastante tempo, desde antes da pandemia, que eu não tocava com banda grande mesmo, assim, estruturada. Então eu tava um pouco apreensivo, as músicas eram um pouco mais complicadas, que o normal, tinha uma música nova, tudo tava um pouco... Ia tocar, só conhecia o baterista de toda a banda, não conhecia ninguém que estava tocando junto, então eu estava um pouco apreensivo de que as coisas não fossem dar certo. Aí fui orando no caminho, falando, Senhor, não é para mim, eu só não quero atrapalhar o louvor das pessoas, que elas possam te adorar, que elas possam entrar em adoração, que elas possam te louvar e tudo. Mas estava sentindo que as coisas seriam muito complicadas. E quando chegou lá, começou o ensaio, estava tudo muito complicado mesmo, não tinha a menor chance de dar certo. E, de repente, deu tudo certo na hora do ensaio, acabou tudo certo. O ensaio começou super tarde, as pessoas não estavam se encontrando, não estava dando certo e não começava nunca o ensaio direito mesmo. E aquilo foi dando uma sensação ruim de que o nosso papel, que era levar as pessoas à adoração, não ia acontecer. E aí, quando começou o ensaio, as coisas entraram numa harmonia, assim, numa coisa divina mesmo, muito acima do que a gente poderia almejar sequer. E aí minha esposa mandou uma mensagem, e aí, tá tudo bem? Você estava um pouco tenso, tal, não sei o quê. Eu falei, olha, eu não sei como, Deus é incrível, é inacreditável. Eu creio, mas é incrível, né? Porque a gente tinha tudo para a gente conseguir estragar um momento muito bacana, e foi muito, muito bom, assim, muito tranquilo tudo. As coisas fluíram do jeito adequado, né? Do jeito que a gente viu as pessoas adorando, acho que isso não é uma coisa, não adiantaria nada o esforço para aquele cenário onde as pessoas nem se conheciam, né? Então foi uma coisa bem a mão de Deus numa coisa que aparentemente é pequena, mas que é maior que você, e Deus está lá. Então as experiências estão quase que continuamente para a gente, né? Eu vi um piloto que caiu, ficou não sei quantos dias, 34 dias perdido na Amazônia, e ele falou assim, não, Deus me salvou, tudo bem. Aí ele fala, Deus não faz microgerenciamento, Deus só cuida das coisas grandes, e no momento crítico. Eu falei, não, Deus está lá, Ele conhece os fios de cabelo da sua cabeça, Ele não... Então, uma... Não, no meu caso, isso é bem mais fácil, e você é bem mais difícil. Né? Missão simplificada. Mas é uma coisa que sim, Deus está nas coisas pequenas também, está em tudo, está no ar que a gente respira. Então... É isso aí. Tão certo como amanhã que se levantará, né? Ele está aqui com a gente. Né? Isso é muito bom. Que gostoso, olha, é bom a gente ter. Vocês notaram uma coisa interessante? Você quer ter experiências com Deus? Então se exponha a experiências. Faça alguma coisa. Se você estiver trancado dentro de casa, fechado no seu quarto, sem interagir com nada nem com ninguém, você não tem oportunidade de experimentar esse Deus maravilhoso. Se você tivesse dito assim, vamos tocar, não, mas é para mulher, né? Que elas arranjem uma baixista, um violonista que seja mulher. Mas quando você falou, não, eu estou aqui à disposição e, né, e não tenho nenhum tipo de problema, eu estou aqui para servir o reino,
automaticamente Deus se experiencia com você. Então, assim, eu ia dizer para vocês, gente, se submetam a isso. Deixa eu voltar, eu queria dar uma continuidade estudando um pouquinho a história de Timóteo, que eu acho que ela é tão rica, tão boa, que vale para a gente algumas coisinhas bacanas, né? Deixa eu compartilhar com vocês aqui de novo. O nosso amigo Timóteo, a mãe dele, a Bíblia fala sobre isso, né? A mãe dele chama Eunice, a avó chamava Lloyd, e as duas eram crentes, convertidas por Paulo, né? E ele tinha um temperamento muito tímido, pelo que tem lá, mas apesar de tudo isso, ele acabou sendo pastor da maior igreja que tinha naquela época, tá? Olha que coisa louca. Ele tinha problemas de saúde, ele tinha dores de estômago fortíssimos, ele tinha uma gastrite crônica terrível, ao ponto que Paulo disse para ele, então põe um pouquinho de vinho na tua água para ajudar a ter uma ação meio bactericida, né, e automaticamente você não sofrer tanto. A Bíblia diz que desde pequeno ele aprendeu com a família dele, com a avó e a mãe. Olha que importante é você também ter um bom relacionamento com seus filhos, né? Desde pequeno, para que eles sejam ensinados no caminho. Ele se tornou pastor muito jovem e por isso algumas pessoas diziam, será que eu vou me submeter a um pastor só? Ele é muito jovem, o que ele vai ensinar para mim? Mas ele tinha uma experiência intensa com Deus, isso é que era importante. Historicamente, ele foi aquele que substituiu João Marcos, quando Paulo brigou com Barnabé, na segunda viagem missionária, e Paulo diz que ele recebeu o dom espiritual. Né? Esses trechos é muito interessante que ele fala, não despreze o dom que você recebeu, mas não fala qual. Muito interessante. Mas se você continuar lendo, principalmente na primeira epístola, Paulo logo vai dizer assim, porque eu tenho o dom da palavra, que me foi imposta pela imposição de mãos também. Então, assim, é muito interessante, provavelmente o nosso amigo Timóteo devia ser um pregador daquele, gente. Muito, muito, muito bom. E eu vou colocar alguns trechos que ajudariam você a pensar quanto esse cara tinha para enfrentar a quantidade de coisas que ele precisava. O checklist dele era monstruoso. Se ele tivesse ficado parado olhando no que ele precisava fazer ainda, ele não teria sido pastor da igreja, ele não teria sido líder da igreja. Ele tinha dito, quem sou eu? Mas ele falou, eu vou em frente. Uma das coisas que é muito importante da gente entender, Deus quer você como você está para o trabalho. Lembra do que eu falei? Você quer ter experiência com Deus? A experiência com Deus depende de você se expor ao reino, a trabalhar para o reino. E mesmo que você tenha um checklist imenso, que nem o de Timóteo tinha, mesmo assim, Deus quer usar você. Uma coisa que é importante, e aí eu queria falar uma coisa, porque a gente recebeu uma mensagem da Andressa, eu queria responder aqui em público para todo mundo. Como é que fica o meu testemunho? Como é que eu testemunho? Como é que eu sei se eu estou testemunhando ou se eu não estou testemunhando? Teve um caso uma vez que eu fui convidado para fazer uma oração numa ceia de Natal numa família. Aí a gente chegou lá e eu descobri que os únicos crentes que tinham era a pessoa que me convidou. Era só 2 pessoas. O resto da família inteira não tinha um evangélico, não tinha um cristão. Eles eram todos budistas. Aí eu falei, meu Deus do céu, me dá sabedoria. O que aconteceu aquele moço, na hora de fazer a introdução a mim, agora eu vou pedir para o pastor orar, seria suficiente. Ele começou a pregar, porque lá na Bíblia, em João 3,16, diz isso, assim, 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 assim. O pessoal começou a abrir champanhe, começou a beber, eu falei, olha, você não entendeu o que é testemunho. Você não entendeu o que significa oportunidade de Deus para trabalhar. E para isso eu criei um esquema. Né? Como é que é testemunho? A Bíblia diz assim, em 2 Timóteo 1,7, mas Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar para o Senhor. Legal, bacana. Olha só, Deus nos deu espírito de poder, amor e equilíbrio, para que a gente pudesse testemunhar. E o que a gente vai fazer a partir daí? Como é que eu vou agir? Eu vou agir com ousadia, significa que eu vou agir com sabedoria e vou agir motivado por isso. Então, o que muitas vezes acontece é que a gente fala assim, olha, eu acho que eu sou uma pessoa que não estou dando testemunho do Senhor porque eu não estou falando.
quando, sei lá, me dão uma oportunidade no meu trabalho de, sei lá, agradecer alguma coisa, eu não estou citando um versículo bíblico, eu não estou dizendo isso. Eu falo, gente, vamos lá, vamos ser sinceros em relação a alguns aspectos. Quando a gente tem uma oportunidade de falar para incrédulos que não têm sabedoria e não têm conhecimento, e a gente começa a tratá-los e expô-los de uma forma assim, não sábia, não adequada, em vez de aproximar, você atrapalha, você afasta. Então, lembre-se de uma coisa, assim, e Andressa, de uma maneira toda especial, você está se sentindo incomodada porque você não está testemunhando no teu ambiente de trabalho? Eu digo para você, a sua vida grita mais do que as suas palavras que falam. As suas palavras sussurram. A sua vida e seu exemplo pessoal gritam. Então, assim, quando você é convidada para uma festa de de fim de ano da sua empresa e você vai, as pessoas falam assim, uau, ela é crente e ela veio. E quando você chega lá na hora e toma refrigerante em vez de tomar bebida alcoólica, e quando as pessoas te perguntam e falam, por que você é crente? Você fala, não, é porque eu vou dirigir e eu não quero fazer isso. Você está dizendo para o pessoal assim o seguinte, gente, ó, isso é supérfluo. Você quer ver o que é importante para a minha vida? É que eu passei pela experiência A, B, C, D e o Senhor agiu na minha vida dessa maneira. É muito mais importante que as pessoas saibam como Deus agiu na sua vida do que saber se você sabe responder todas as perguntas. Tá bom, quem era, então, Adão tinha umbigo? Quem era, se só tinha Adão e Eva, então quem era, com quem casou Caim, com quem casou Abel? Em vez de você ficar se preocupando em responder, você pode até chegar e dizer assim, não sei, mas uma coisa eu sei, que ontem, quando eu estava no meio de um perrengue lá, eu elevei meus olhos para o Senhor, orei e eu senti uma paz, gente, uma paz, uma tranquilidade. E o cara vai olhar para você e falar assim, mas o que isso tem a ver? Eu falei, eu não sei, mas eu senti vontade de dizer para você, talvez seja porque você está precisando. Como é que você está? Como é que está o teu coração? Como é que está teu peso? O que eu quero dizer é que assim, a Bíblia diz que quando a gente testemunha, a gente recebe o Espírito Santo de Deus. E ele fala a nossa mente, e ele fala ao nosso coração. E ele coloca para a gente de maneira ousada a palavra dele. Não quer dizer de uma maneira chata. Não quer dizer que você vai ser aquele estereótipo de crente que o pessoal fala, não convida ele para a festa, porque ele vai vir aqui pregar. Isso não é testemunho, isso é o contrário, isso é contra-testemunho. Tá? E é esse, com toda certeza, esse familiar que fica torcendo. Tomara que ele traia a esposa, tomara que ele seja mandado embora do emprego, só para eu ver se ele é crente mesmo. Gente, em vez de fazer a coisa boa, em vez de mostrar o evangelho que é boa notícia, boa nova para a salvação da vida do homem, o que acaba acontecendo é a gente acaba errando pela boa intenção de acertar. E um outro aspecto que eu queria até falar antes é culpa. A culpa, gente, é uma coisa muito ruim. Mas a Bíblia me diz que Jesus morreu para me livrar do peso da culpa. Em Mateus capítulo 6, ele fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, que o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Ele está querendo agir na nossa vida, ele está querendo tocar as nossas vidas da mesma maneira, do mesmo jeito. Então, minha palavra para vocês é primeiro agradecer a Andressa. Olha, obrigado, Andressa, porque a tua dúvida é a dúvida de todo mundo. Essa foi a minha dúvida. Durante muito tempo, eu achava que eu não era uma pessoa que era fiel ao Senhor, que eu precisava falar. Eu sentava no ônibus, eu ficava incomodado que eu precisava evangelizar a pessoa que estava do meu lado. Aí eu catava a Bíblia, começava a falar, e ia, não sei o quê. Chega um ponto em que a minha família começou a me rejeitar, aí meus amigos começaram a se afastar, e eu ficava assim, será que é isso? Será que é isso que Deus quer? E aí eu abri em João, e no último discurso que Jesus faz aos discípulos, ele fala assim, Pai, eu te imploro, não que os tires do mundo, mas que os livres do mal.
Senhor, e eu te oro, Senhor, para que você faça com que nós sejamos um. Sejamos um. Por quê? Porque quando a gente é um, o mundo olha e vê Jesus em nós. Essa é a... Gente, é isso. Deus lhe deu o espírito de ousadia, mas ousadia com sabedoria. Então, lembra de 2 Timóteo, quando você estiver no meio do testemunho. Então, assim, quando você estiver lá, sei lá, alguém te chamou para tocar no... Sei lá, eu soube que você toca violão, tá aqui na festa da empresa, tá tocando o maior pagode. Agora vai lá, vem aqui, toca alguma coisa pra gente. E você pega lá, toca uma tarde em Itapuã. Qual é o problema? Hein? Não vai cair um pedaço do dedo. Você não vai ficar mais longe de Deus por causa disso. E quando você chega, e com tudo isso, depois você pode chegar para a pessoa que te convidou, talvez seja ela que precise ouvir. Sabe? E ela, porque Deus é um Deus pessoal. Lembra do que eu falei? Deus age com pinça. Ao contrário, né, eu concordo contigo, Deus não age só no geral, ele é um microgestor. Essa ideia do Deus geral é uma coisa chamada deísmo, tá? Que isso foi muito forte no começo do século XIX, no final do século XIX, quando começou aquela revolução industrial, acadêmica e tudo mais, começou a revolução científica. Alguns teólogos disseram que Deus é como aquele relojoeiro, sabe, que fez o relógio, desenhou cada pecinha, fez o sincronismo perfeito, pegou o pêndulo, balançou e aí ele foi tomar café. Agora o relógio funciona sozinho. Essa ideia é uma ideia deísta, é uma ideia de um Deus que não interfere. Ele fez a criação e agora é aquela que se vire sozinha. Deus é o Deus que quer interagir com cada pessoa. Ele sabe das necessidades e sabe do que é importante. E às vezes, gente, vem de onde você não espera. Você está sendo usado por Deus, você está no caminho sendo usado por Deus. De repente, você olha assim, o Espírito faz assim para você, plim, e você fala, mas por que eu vou falar isso com fulano de tal? E às vezes é isso que aquela pessoa está precisando, está necessitando. E a partir daí começa a haver uma revolução, uma transformação na vida daquela pessoa. O Espírito estava precisando e estava querendo usar você, precisando entrar na vida daquela pessoa, mas ele estava na porta e batendo, né? Ele não chuta a porta, né? Ele bate. Se você abrir, e a nossa função é convencer o dono da casa a dizer o seguinte, cara, abre a porta, vai ser super legal para você. Essa é a nossa função. Então, assim, gente, esse Deus é maravilhoso, esse Deus é estupendo. Ou como diria o pessoal na minha terra, Deus é arretado. Assim, cababom mesmo. Assim. E é gostoso a gente poder ter esse tipo de experiência no caminhar da gente. Né? E eu espero, sinceramente, que cada um de nós possamos ter cada vez mais e mais experiências nesse sentido. Né? Isso que faz toda a diferença. Né? Certo? E aí? Alguém quer fazer mais algum comentário? Eu queria falar só uma coisinha. A Rose fez um comentário da impressão que sempre eu estou assim, Deus, essa experiência. Não, tem vezes que eu estou lá embaixo, sabe? Tem vezes que eu não estou assim, sentindo, estou agindo justamente o contrário. E é o momento que eu falo, meu Deus, eu preciso orar mais, eu preciso me encher da palavra, porque senão a gente é um saquinho furado, vai saindo e você tem que se alimentar, sabe? Porque a gente, quando a gente tem o temor, o crente tem a necessidade de estar sempre cheio, porque não é sempre que você sente esses momentos, sabe, essas grandes experiências, essa Sim. coisa assim, é que eu sou Arrebatadora. Né? para falar. Mas essa coisa gostosa, como o Jackson falou,
essa coisa tênue, são as delicadezas de Deus. Um dia eu estava na cozinha preparando o almoço, então eu estava descascando o tomate. Alguém já sabe quando você dá o banho no tomate, o tomate vai na água quente e depois vai na água gelada, e a pele sai do tomate. E a textura que fica na pele do tomate, daí eu peguei, o meu olho encheu de lágrima, e eu falei, gente, Deus é perfeito, e comecei a chorar. E o meu marido estava do lado e a minha filha sentada. Meu marido não conhece a Cristo. A minha filha, ela falou, mãe, eu não tenho maturidade, você vai me desculpar, mas você vai louvar o Senhor por causa da pele do tomate. Eu não tenho maturidade para aguentar isso. Mas eu falei, você é demais também ainda. Suzy, você não existe. Você é ótima. Mas eu achei tão lindo aquilo, mas me deu uma coisa assim de tanto preenchimento. E eles gozam de mim até hoje, mas eu achei assim uma maravilha, gente, aquela sensação de preenchimento. Ai, que legal. É super bacana quando a gente pode ter uma experiência realmente assim. Deus está em cada... Mas experimentem fazer isso, porque aquela sensação... Pessoal que não for muito bom de cada um cozinha... sente a presença de Deus, mas é uma com a textura do tomate. Eles gostam de mim até hoje, diz que é um pouquinho demais isso, né? Mas, ué. Jackson. Fale, baixinho. Uma coisa bem rapidinha. Primeiro é que eu estava ontem lá no culto das mulheres, e foi realmente uma bênção, viu? A hora da adoração, me derramei, me coloquei as mãos para cima, me joguei, porque foi muito bom. Que legal. Amém, que bom. Glória a Deus pela sua vida. O que eu queria dizer é que duas coisinhas, né? Por mais que a vida cristã, a gente entende que Cristo levou sobre si o nosso fardo, o jugo dele é suave. Jesus também fala que a gente não deve adorar dois deuses, né? Quando ele está falando lá do dinheiro, adorar o dinheiro e adorar a Deus. Pois você desagradará um, né? Então, Deus, como primeiro mandamento, ele deve estar conosco nessa questão de experiência em todos os lugares da nossa vida. Não tem como colocar Deus dentro de uma caixinha e falar, beleza, estou indo para o trabalho, agora deixa Deus em outro canto. Estou indo para o circo, vou para o entretenimento, Deus outro... Não, Deus, ele é Deus, ele está com a gente em todos os momentos, ele deve ser o primeiro pensamento, ele deve ser o último pensamento do meu dia, ele é quem me sustenta. Não dá para deixar Deus dentro de uma caixinha. E o que eu tenho pensado muito é, por mais que eu viva neste mundo, essa oração de Jesus lá em João, ela é muito linda mesmo, Pastor Jackson, mas eu quero viver uma vida que agrade ao Senhor. Eu não quero viver uma vida de pecado. O pecado desagrada a Deus. Então, tudo aquilo que existe nesse mundo, que eu perceba que aquele conteúdo, ele não está me trazendo a paz que o Evangelho me traz, eu tento me afastar daquilo, né? Se eu estou ouvindo uma música que eu vejo que ela não está trazendo algo de bom para mim naquela música, eu vejo que ela está falando sobre coisas que desagradam a Deus, eu vou evitar ouvir certo tipo de música. Então, eu acho que é só um ponto importante, não é liberdade geral, né, dentro do cristianismo, é uma liberdade com o propósito de agradar e fazer aquilo para o qual Deus nos criou, né? Sim. Então, acho que isso também é muito importante para viver essa experiência com Deus. Porque todas as coisas, eu posso todas as coisas, mas nem todas elas me edificam. Né? Então, isso aí. Legal, gente. Obrigado. Olha, por incrível que pareça, já passou 1 hora.